Fala, tudo bem? Bem-vindo a mais um Tudo é Gestão. Conteúdo toda semana de gestão, conteúdo esse que a gente leva na prática para os nossos clientes de consultoria, para as empresas que nós somos sócios. Então, assim, se eu fosse um médico, eu indicaria o remédio que eu tomo. E esses remédios que a gente indica aqui é o que a gente toma, que a gente aplica na prática, que a gente vive na sola de sapato do dia a dia com os nossos clientes, com os nossos projetos, fazendo o que precisa ser feito para tirar a estratégia do papel, para levar resultado, para melhorar a eficiência, para reter o time e assim por diante. Então, já se inscreve se você não é inscrito. Se você já viu mais de um conteúdo e não se inscreveu, te pergunto, você é egoísta ou o quê? Brincadeira. Mas, se você gostou do outro conteúdo e está vendo esse segundo, se inscreve, ativa as notificações, afinal, você vai ter muito mais chance de pegar conteúdos de gestão e levar para a prática. Perfeito? Parte 4, planejamento estratégico. Então, se você está caindo aqui de paraquedas, existem outras 3 partes onde eu mostro, dentro da nossa metodologia de 11 etapas, explico o tabuleiro de cada uma das etapas. Perfeito? Então, voltando aqui para o tabuleiro, você que está comigo desde a primeira parte desse conteúdo, você já está habituado com isso daqui que está na tela para você, que é esse roadmap das 11 etapas. Então, a gente já passou aqui, ó, terminamos de falar sobre visão e desdobramento da visão. Agora a gente vai entrar nessa fase final, que é o finalzinho do ciclo estratégico, e aqui é onde a gente objetiva mais as coisas, traz do subjetivo, que é a parte da cultura, a parte da missão, do negócio, dos assuntos essenciais da cultura, da identidade, das bandeiras e das crenças, e leva isso de forma, não é nem positiva, é propositiva, para que a gente possa trazer isso como um motor que ajuda na parte objetiva, que é essa parte da direita, que é essa parte onde, da visão em diante, tem a ver com o ciclo estratégico de fato. Tem um assunto aqui, que é vantagem competitiva, que eu já expliquei o conceito em outro Tudo é Gestão. Então, para a gente não chover no molhado, terminando essa análise aqui, você pode ir lá no conteúdo que fala sobre vantagem competitiva e entender o conceito. E é o conceito, até porque esse aqui tem uma ferramenta específica, uma ferramenta robusta, que ela é estruturada. Mas se você quiser entender o conceito de vantagem competitiva, afinal, por que isso está aqui? Isso está aqui porque uma vez que eu estou com o alvo, e todo planejamento estratégico ele tem um único alvo, chegar na 11ª fase. Por quê? Porque aqui no mapa estratégico é o mapa que eu vou para a guerra. É o mapa que diz os objetivos da guerra. É o mapa que diz as armas que eu usarei na guerra. É o mapa que diz aonde eu não entrarei na guerra. Esse mapa estratégico, que eu já vou falar sobre ele, esse é o alvo final, que eu boto debaixo do braço, que eu desdobro em tarefas, que eu boto deadline, que eu faço um plano, principalmente o tático, que depois vai virar o plano operacional. É nessa 11ª fase. Agora, para chegar aqui, todo o resto tem que ajudar, tem que estar coerente, tem que estar convergente ao mapa estratégico. Senão, não há coerência nem convergência. Vantagem competitiva é uma das ferramentas para ajudar a gente a extrair dos sócios informação e também aceitação sobre o quanto que a empresa ela realmente tem de vantagem em relação à concorrência. Então, tem uma ferramenta que a gente coloca, gasta-se no mínimo umas 3 horas ou 2 a 3 horas para desenvolver essa ferramenta de vantagem competitiva, o que não dá para a gente fazer aqui, mas de forma conceitual, esse assunto aqui, eu trago a minha empresa, eu trago conceitos de árvore de decisão do cliente e levo em consideração o seguinte, peraí, quais são os critérios que o meu cliente usa para escolher, não é comprar de mim, é comprar do meu segmento, do meu serviço, da minha atividade, ou seja, eu trabalho com consultoria, se eu fosse fazer a pergunta, peraí, quais são os critérios que o meu cliente usa para contratar consultorias? Qual o cliente que ele usa para contratar? Ou qual o critério que ele usa para contratar? Qual o critério que ele usa para continuar comprando? Qual o critério que ele usa para indicar? E quando a gente traz esses critérios e a gente faz uma escala para saber nesses critérios quanto que eu estou em relação à concorrência, se isso é uma vantagem competitiva que eu tenho em relação à concorrência, pois eu estou melhor do que eles, ou o inverso, se isso é uma desvantagem, a concorrência está melhor, mas se eu olho só para esse quesito eu perco da concorrência. Se só existisse esse critério,
na tomada de decisão, eu perderia. Mas quando junta com outro, que eu sou melhor, aí sim. Por isso que eu hoje sou melhor competitivamente com o meu cliente. Mas será que o meu cliente percebe isso que eu faço de melhor e sou de fato melhor? Ou será que o meu cliente, mesmo não sendo melhor nesses critérios, o cliente compara igual? Porque eu não comuniquei o suficiente? Porque eu não explicitei o suficiente? Porque nem eu sabia que de fato eu estava melhor do que ele? Então, esse assunto aqui, a gente vai ganhar um tempo nesse vídeo, porque eu já conversei mais sobre, já aprofundei nesse outro vídeo, dentro do Tudo é Gestão. Procura lá a vantagem competitiva que você vai achar. Perfeito? Vai lá porque é muito importante. Espera terminar, você clica aqui em algum lugar do card, alguma sugestão para você, você vai lá. Outro assunto, e esse daqui eu acho legal porque ele é muito banalizado, tá? É um assunto que ele é banalizado. Cruzamento SWOT. Qualquer faculdade excelente de administração traz isso em algum lugar. E normalmente você já ouviu falar sobre isso. Se você é um bom consumidor de gestão ou não, você já vai ter ouvido falar do cruzamento SWOT. Paulo Vitor, é uma ferramenta que já virou um clichê. Só que ao mesmo tempo, um clichê que foi banalizado. Afinal, as pessoas não sabem extrair o máximo dessa ferramenta. Não sabem. Usa, primeiro que se confunde nos conceitos e depois que não faz o principal, que não é o SWOT em si, é o cruzamento do SWOT. Tá? Mas enfim, qual o ponto em questão? Se eu entro aqui, já entrando já no SWOT, né? Que significa, SWOT é a sigla em inglês para essa galera aqui, ó. Pontos fortes, fracos, oportunidades e ameaças. Primeiro erro do conceito, que muita gente confunde o ponto forte com oportunidade. Ou muita gente diz que um ponto forte é algo que não é ponto forte, que é algo que eu faço de bom, mas é algo que eu faço de bom não necessariamente é um ponto forte na percepção do cliente, ou muitas vezes ele nem percebe. Vou dar um exemplo bobo aqui que eu dei também na vantagem competitiva. Imagina que o meu café aqui da PWR é o melhor do mercado, porque Dona Isa aqui, que trabalha aqui com a gente, é a melhor barista da região e por acaso eu tive sorte dela trabalhar comigo. E eu tenho o melhor café da cidade. Então eu tenho o melhor café da cidade não faz um ponto forte. Afinal, o meu cliente está pouco se lixando. Isso impacta pouco a minha prestação de serviço. E, puta, mesmo que eu faça muito bem, não é um ponto forte na percepção do cliente para ele em relação ao meu trabalho. Dando um exemplo. Esse é o primeiro erro. Achar que o que eu faço bem ele é um ponto forte só porque eu faço bem. Não, isso tem que afetar o cliente de alguma forma, positivamente ou negativamente. Então, afetar o cliente positivamente ou negativamente, eu posso trazer como ponto forte ou ponto fraco. E, na verdade, ó, se você parar para pensar, se existisse, vou me arriscar, deixa eu ver se consigo, vou me arriscar a fazer aqui usando o dedinho, bora ver se vai. Se eu me arriscar, tá saindo? Ó, a fazer uma linha aqui, ó, estou me arriscando, uma linha onde separa o norte e o sul aqui. O que está acima, ponto forte e ponto fraco, é o que internamente eu posso fazer algo sobre. Internamente eu posso fazer algo sobre. Então, vou dar um exemplo. Poxa, sabe um ponto forte que eu tenho, Paulo Vitor? Meu padrão de atendimento, ele é sério, ele é o mais ágil da cidade. Padrão de atendimento personalizado e ágil. Isso é um ponto forte nosso. Não precisa ser o melhor da cidade, tá? Porque aí tem a ver com vantagem competitiva. Se eu estivesse fazendo vantagem competitiva e comparando o meu atendimento com outros, aí eu coloco. Eu não preciso ser o melhor para isso. Mas não, Paulo Vitor, é um ponto forte nosso. A gente faz bem isso aqui. E o cliente percebe, legal. Então, e tá dentro de casa, ou seja, é uma coisa que eu tenho como interferir. Se é algo positivo, ponto forte. Se é algo negativo, ponto fraco. Um exemplo, ponto fraco, puta, ninguém me conhece. Eu sou muito bom, eu sou PhD em Harvard, eu já tenho uma trajetória nos Estados Unidos fodástica, mas no Brasil aqui, ó, ninguém sabe nem quem eu sou. E essa trajetória pregressa não me ajuda tanto. Eu tenho que trabalhar pra galera me conhecer. Tá, então ser desconhecido, se por acaso isso for importante, e normalmente é pra qualquer negócio, então ser conhecido, marca fraca, pode ser uma fraqueza, e a gente tem como agir nisso. A gente tem como agir numa marca, conquistar isso através de algumas ações, né? E outro grande erro aqui, ó, se o norte é o que eu tenho domínio, o fora é o que eu não tenho domínio. Porque, por exemplo, uma oportunidade. Vamos supor que a gente está aqui, você é um clube de tiro. Vou falar porque tá bem em voga isso daqui, né? Um clube de tiro. Se você é um clube de tiro,
e por acaso a política do governo apoia a emissão do CAC, né, que é justamente a licença, né, para caçadores, atiradores, né, para esportistas, né, de forma geral, que vai para o clube de tiro ou que caça, e se o governo ele promove, então você tem uma oportunidade da porta para fora, você não pode fazer nada em relação a isso, você pode só torcer. Torcer, se você é o do clube de tiro, torcer que o governo dê uma canetada que favoreça o seu mercado. Você não pode fazer nada em relação a isso. Então, é uma oportunidade porque está fora do seu alcance a influência sobre aquilo. E é algo positivo para você. Aí, isso já é a primeira coisa. O outro ponto que a galera erra muito é que a oportunidade acha que é oportunidade de novos negócios. Eu tenho a oportunidade de fazer uma fusão com a empresa tal. Não, não é isso, não é isso. Oportunidade e ameaça são coisas da porta para fora da empresa que você não tem domínio ou influência e vão lhe impactar positivamente, aí é uma oportunidade, ou negativamente, que é uma ameaça. O inverso é verdadeiro. Mudou o governo, continuo sendo um clube de tiro. E o governo que vem aí vai caçar os CACs que foram emitidos nos últimos X anos e vai dizer que ninguém mais pode tirar novas licenças de arma. Pronto. Isso é uma ameaça que impacta o meu mercado, e se ele tiver relacionado com outras coisas que eu vou dizer já, aí eu posso ter um problema. Então, beleza. Já tem primeiros esses erros que banalizam muito e já erram a própria ferramenta. E o mais bacana da ferramenta é o seguinte: cruzamento do SWOT. Imagina que eu tenho um cruzamento que é o seguinte: eu tenho uma fraqueza aqui que sou desconhecido. A minha empresa é realmente irrelevante em marca. E uma ameaça, uma grande do mercado, que nacionalmente conhecida, que está em todas as televisões, vai entrar aqui no meu segmento. Isso por si só, sozinho, não quer dizer que você vai perder o mercado, mas já é uma ameaça, porque se eu tenho uma fraqueza... Pronto, vou botar outra fraqueza. E eu não consigo ter preço competitivo. Eu não consigo ter preço competitivo. A sorte é que eu sou sozinho no mercado. A fraqueza. Não consigo preços competitivos. E a ameaça dessa nova empresa que, além de conhecida nacionalmente, ela tem preços competitivos. Pessoal, quando eu uno uma fraqueza com a ameaça, o nome disso é problema. Porque se a ameaça se concretizar e isso está linkado a uma fraqueza, é um problemão. E vice-versa. Poxa, eu acho que eu tenho uma oportunidade do seguinte, ponto forte. Eu tenho a melhor metodologia de criptomoedas no mercado. E oportunidade. Cada vez que passa, mais o mundo, mais as pessoas estão conhecendo criptomoedas, estão se interessando por isso e estão querendo investir nisso. Então eu tenho algo que eu sou bom e o mercado cresce e tenho essa tendência se concretizando, aumenta meu mercado, ótimo. Ponto forte com oportunidade é a faca e o queijo na mão. Como é que eu desdobro isso para o mapa estratégico? Será que se realmente for um problema, como é que eu mitigo isso, essa fraqueza com ameaça, no mapa estratégico? Então, galera, no meu mapa estratégico lá, eu vou ter que ter um objetivo que é ganhar competitividade, ou melhorar minha percepção de mercado. E aí vai. Então, todas essas ferramentas, no final das contas, tem que me ajudar a criar objetivos estratégicos para fazer com que todos os assuntos, não só esse do SWOT, não só da vantagem competitiva, mas também o da visão dos sócios e outras coisas, ela culmine num arcabouço de assuntos, de objetivos estratégicos para ser usado no mapa estratégico de sua preferência. Como assim um mapa estratégico de sua preferência? Porque existem várias ferramentas. Eu até aqui não vou entrar, eu não vou colocar mais do que uma, não. Eu vou usar uma que normalmente é o que acontece para empresas de médio e pequeno. Grandes empresas fazem também, tá? Mas a gente costuma fazer muito para empresas de médio e pequeno porte que não têm ainda um grande arcabouço de dados para metrificar ou para tornar a coisa um pouco mais complexa. A gente usa o BSC. E, na verdade, a gente usa o mapa estratégico do BSC. Vou explicar por que eu tô criando esses poréns aqui, né? Tô hesitando em algumas afirmações. Porque o BSC, propriamente dito, ele também é complexo, porque eu tenho que trazer meta, eu tenho que trazer indicadores de medição. Só que muitas vezes, empresas que estão fazendo o planejamento estratégico não estão totalmente aptas para a gente colocar alvos
Até porque, eu quero melhorar aqui meu EBITDA. Ixi, mas eu não tenho EBITDA calculado, ou eu não confio no EBITDA que está lá. Primeiro eu tenho que pavimentar e sanear meus números para depois eu saber de fato quanto é que meu EBITDA está hoje para eu colocar um alvo, ó. Puta, então ferrou. Então como é que eu trago isso para um alvo de EBITDA? Não dá. Então a gente começa a usar o BSC como um mapa estratégico com objetivos subjetivos e trazendo alguns alvos a serem resolvidos no meio do caminho, caso a empresa não tenha um histórico de indicadores fortes ou de métricas fortes. Ou seja, se eu não confio na minha balança ou eu não tenho as balanças para que eu possa medir as coisas e trazer indicadores estratégicos para serem medidos, e acontece, pode ter certeza, na grande maioria das empresas, a gente tem que pavimentar esse assunto. E pode ser, inclusive, que seja um dos alvos do objetivo estratégico, pavimentar o número, estrutural comercial, estrutural financeiro, trazer gestão de resultado para aquele ano específico. Mas já falo melhor sobre isso. Entender um pouco do SWOT? Foi banalizado, coitado do SWOT, mas ele é muito rico se feito corretamente. E o que eu falei agora do próprio BSC, que é o seguinte, BSC, né? Balanced Scorecard. Eu não vou entrar aqui no conceito, eu não vou ficar com tecnicismo, eu vou explicar um pouco breve demais o assunto, mas eu acho que é interessante para vocês entenderem, tá? O BSC, ele deixa eu desdobrar as coisas de uma forma que logicamente faz sentido e amarra tudo. E quando eu trago esse esquema aqui do BSC, você vai entender. Eu tenho o seguinte. Eu tenho de um lado aqui missão. Tenho do outro lado aqui a visão. Então, olha só como é importante aquilo que eu estava falando antes. O BSC, ele parte dessa amarração da missão com a visão. E uma vez que eu tenho a visão, eu desdobro isso em 4 perspectivas. Que é a perspectiva financeira, ou do acionista. A perspectiva de mercado. A perspectiva de processos internos e a perspectiva de recursos. Então, se eu olho aqui a perspectiva financeira, essa é de cima para baixo, né? E eu tenho aqui a visão. A visão é faturar X milhões de reais, consolidando no mercado, diminuindo a lucratividade, ou diminuindo a rentabilidade. Diminuindo a rentabilidade, tá doido, Paulo Vitor? Aumentando a rentabilidade de X%. Fatura X milhões, conquista o mercado, aumenta a rentabilidade. Tá. Na perspectiva financeira, eu vou colocar objetivos financeiros. Afinal, o acionista tem os seus alvos. Então, para alcançarmos a nossa visão e cumprirmos a nossa missão, quais resultados financeiros devemos atingir? Então, se eu tenho um alvo financeiro, faturamento, coloco lá. De lucro, coloco lá. De rentabilidade, EBITDA, o que eu tiver e quiser trazer como alvo, eu coloco aqui. E o que acontece? Isso é o de cima para baixo, né? Agora, quem é que paga essa conta? Quem é que paga quem tira o dinheiro do bolso e paga para acionista? É o mercado, né? Então, como é que o mercado, os clientes têm que me perceber para trazer esses fatos novos financeiros? Então, tem que ter percepções expandidas, novas ou continuadas de mercado para que o jogo financeiro avance, concorda? Então, se eu faturava X, quero faturar 2X, será que eu tenho que, como objetivo de mercado, aumentar minha base de clientes no Sudeste? Será que não, Paulo, não é isso? Porque como eu vou aumentar ticket médio, eu tenho que melhorar como meu cliente me percebe. Então, será que eu tenho que aumentar a minha percepção sobre uma empresa líder de mercado? E com isso aumentar meu ticket médio? Porque agora eu vou cobrar mais caro porque eles entenderam que eu entrego um serviço melhor. Então, quais são os objetivos de mercado que nós iremos fazer, e muitas vezes melhor que os nossos concorrentes, para atender a perspectiva financeira, né, que está linkada aqui por cima? Então, note que essas duas primeiras, eu estou desdobrando de cima para baixo, porque uma coisa depende da outra. Os objetivos, tá? A parte subjetiva da qual objetivo. E esses dois têm a ver com resultados. Esses dois aqui são consequência. Eu tenho financeiramente o financeiro atingido se eu conquisto a perspectiva de mercado. E se eu conquisto a perspectiva de mercado, é porque eu fiz algo internamente que está no meu alcance, na perspectiva de processos internos para que isso aconteça. Então, se esses dois de cima eles são consequências, eles são resultados, esses dois de baixo são os meios. É aqui que eu vou agir, nesses dois de baixo, para conquistar os dois de cima.
Por isso que eu desdobro de cima para baixo, mas eu executo de baixo para cima, porque esses dois de baixo é onde está a execução. Então vou dar um exemplo. Se eu coloquei aqui como objetivo estratégico, essa parte aqui de cima, ser percebido como referência no mercado, que perspectiva interna de objetivo de processo interno eu tenho que melhorar? Então, será que eu tenho que instaurar um marketing robusto para melhorar a autoridade da empresa? E aí, dentro desse objetivo de trazer excelência para o marketing, tornar excelente o marketing, lá dentro desse objetivo eu vou ter projetos como assessoria de imprensa, como desenvolvimento de metodologia vencedora, como ter campanhas nacionais, participar de feiras, não sei. Qual o objetivo de processos internos que tem que linkar com o ganho de mercado? Porque se eu tiver essa perspectiva de mercado alcançada, o dinheiro vem. Se eu tenho que expandir aqui no mercado, aumentar minha base de clientes, ou entrar em novos mercados, entrar em novas praças, será que eu tenho que ter um processo interno de aumentar a expansão ou expandir para novos mercados? Pronto, melhor. Eu tenho um processo interno que é expandir para novos mercados. Isso é um objetivo interno. Será que lá dentro desse expandir para novos mercados vai ter projetos como realizar estudos de mercados de novas praças e sair desdobrando isso até chegar no plano tático, que significa expandir para novas praças? Será que, Paulo Vitor, para melhorar a rentabilidade, eu vou melhorar a rentabilidade, melhorar o desperdício, mas eu só vou conseguir fazer isso quando eu implantar uma gestão de orçamento. Vou dar um exemplo. Então, processo interno. Implantar uma gestão orçamentária, que aí eu consigo cumprir. E aí vai, tá, pessoal? Mas, Paulo Vitor, não consigo fazer isso? Não consigo. Se eu não tiver pessoas, infraestrutura e tecnologia adequado. Esse sistema não leva a gente para onde a gente quer chegar. Então eu tenho que investir em infraestrutura, ou não, na verdade, aumentar canal é aumentar mais lojas. Eu tenho que ter mais, eu tenho que expandir as empresas e tenho que ter novas unidades. Então eu vou ter que ter mais infraestrutura, seja tecnologicamente falando, seja novas lojas. Então, eu vou ter que ter mais grana, eu tenho que ter um fluxo de caixa mais pesado, mais robusto. Ou seja, quais recursos devemos providenciar, pessoas, infraestrutura e tecnologia, para dar conta de todos esses desafios, desses processos internos? É grana? É gente? É tudo isso? É seniorizar o time? Capacitá-lo? Então, cada planejamento estratégico vai trazer uma coisa mais robusta. E cada objetivo desse, imagina aqui, ó. Deixa eu ver se não precisa imaginar, não. Deixa eu ver aqui, ó. Pronto, ó. Imagina que cada objetivo desse, ó. Cadê? Aqui. Cada objetivo desse, como eu disse lá, expandir para novas praças. Vamos supor que é um objetivo. Que iniciativas, ou seja, que projetos eu vou ter? Que, para expandir novas praças, eu tenho que ter uma iniciativa, um projeto de realizar estudo de novas praças, que é a pesquisa. E aí, beleza, esse projeto tem quantas tarefas? Aí tem levantar cidades com mais de 6 mil habitantes, tem visitar o local, tem fazer estudo de viabilidade, tem. Pode ver quantas tarefas são necessárias? As tarefas suficientes para se cumpri-las, o projeto ser realizado. Quantos projetos são necessários? Os projetos na quantidade suficiente para, se a gente cumprir os projetos, né, se executar os projetos, cumprir o objetivo. Então, se eu saio desdobrando, isso daqui tem alguns sisteminhas para isso, mas se você não tem, dá para fazer no Excel, né? Desdobra o objetivo em iniciativa em tarefas, e cada tarefa responsável e deadline. Aí, lógico, você tem que ver, porque as pessoas ficam emocionadas e às vezes querem colocar tudo pro primeiro trimestre e colocam muita coisa e acham que vai dar conta de tudo. E ainda mais empresas que não têm a parte de gerência de projetos desenhadas, entendidas. Aí coloca tudo, coloca um elefante dentro de um Fusca e acha que a estratégia não foi boa. Foi não, porque tu compensou uma coisa que às vezes ia durar, precisava de 3 anos para realizar, tu quis colocar dentro de 1 ano só e não dava, cara, não dava. A execução não dava, mesmo tu se cercando de mais pessoas. Acontece muito isso, tá? Acontece muito da gente aqui, ó, quando decide o BSC, a gente olhar e falar, poxa, galera, a gente estava desdobrando o BSC aqui para os próximos 2 anos, mas ó,
Tem mais coisas aqui do que 2 anos. Então, assim, não sei se vai tirar do papel, não. Ou a gente vai ter que trazer esses outros recursos. Investir numa consultoria mais pesada, acelerar a evolução do time, contratar pessoas mais experientes. Então, não tem almoço grátis. E o lençol, ele é curto. Se eu puxo para um lado, para cobrir uma coisa, acabo descobrindo outra. Então, pessoal, para ficar mais claro, eu trouxe um exemplo, né? Um exemplo singelo, mas para que vocês possam entender na prática como é que funciona o BSC, os objetivos, tá? Então, olha só. Tem aqui, né? Visão 2020X. Visão essa que a gente falou na parte 3. Então, se você não assistiu, volta lá na parte 3 e vê qual é o conceito da visão. E a gente estabeleceu o seguinte: faturar XX bilhões, consolidando-se na região sudeste, diminuindo a dependência do varejo e da indústria, investindo em novos canais e garantindo a lucratividade de 15%. Então, na perspectiva, né, aqui financeira econômica, do BSC, que é de cima para baixo, eu estou dizendo o seguinte: faturar XX milhões. E a lucratividade de 15% representa algo em real os 15%. Por que só tem isso? Pode ter outras coisas? Pode ter. Pode ter alvo de EBITDA, pode ter diminuição de X mil milhões de reais de custos, pode ter vários indicadores aqui que você acha que são necessários para o planejamento estratégico. Beleza. Agora, se esse é o que o acionista precisa, né? Se isso é o que representa financeiramente o objetivo, ou atingir os objetivos na perspectiva financeira, no mercado, como que eu desdobro isso? O que o mercado tem que perceber, ou atrair, ou mudar, ou conquistar para que esse número financeiro venha? Então aqui tem diminuir a dependência do varejo. Por algum motivo, acha-se que diminuindo a dependência do varejo, isso aqui vai chegar mais rápido. Ampliar regiões atendidas, ampliar a base de cliente, atingir a excelência na ativação da carteira, aumentar o valor percebido das marcas. Ok. E aqui embaixo, na parte de processos internos, e é aqui que eu consigo agir, afinal, lembra, esses 2 primeiros são resultados, são consequências, são desdobramentos a partir do que o que eu faço aqui embaixo. Então eu estou linkando logicamente de cima para baixo, mas é aqui embaixo que eu consigo agir e ganhar ou perder o jogo. Então, processo interno, tem aqui, ó, diminuir a dependência da indústria em Y%. Porque entende-se que diminuir a dependência da indústria tá vendo uma setinha aqui, ó, uma linhazinha, tá linkada com lucratividade. Então, essa empresa, ela não é tão eficiente na sua produção. E ela acha que se diminuir a dependência da indústria, se ela tirar de dentro de casa, ela consegue ser mais eficiente financeiramente. Vai aumentar a lucratividade dela. Inaugurar ou impulsionar novos canais. Então vai inaugurar nova loja, vai impulsionar um novo canal. Se ela não tem e-commerce, vai ter. Se ela não tem, sei lá, novos canais. Profissionalizar e implantar novos métodos comerciais. Então eu tenho que extrair, sei lá, porque por algum motivo, para eu chegar em novas regiões, ou para eu extrair mais do cliente, fazer com que o mesmo cliente me compre mais, ou para que eu adquira mais base de cliente, eu tenho que olhar para o time e falar: galera, ó, tenho que ter novos métodos. Se eu não tenho um inbound, eu tenho que trazer um inbound. Se eu não tenho venda recorrente, eu vou tentar trazer venda recorrente. Se eu não tenho grandes campanhas com eficiência, melhorar a eficiência das campanhas. E aqui dentro, aí tem que ter os projetos, porque esse aqui é um objetivo. Quais são os projetos lá dentro, lembra? E assim vai, pessoal. Então aqui, por exemplo, otimizar os custos e as despesas. O que é otimizar? Então, será que vai ter um projeto de redução de custo e excelência operacional? Pode ser que tenha. E assim vai. E aqui embaixo, ó, implantar cultura forte no modelo de negócio, trazer o modelo de negócio com a cultura forte e levantar o montante de investimento necessário. Podia ter mais coisa aqui, trocar sistema Y. Podia ter outros recursos aqui. Então, deixei aqui bem simples para você entender. Agora, cada quadradinho desse aqui, né? Cada quadradinho desse aqui, se a gente consegue linkar, alguns desses eu já coloquei linkado, ó, ampliação de mix, aqui, ó, ampliação de mix, tem a ver com aumentar o valor percebido das marcas. Mas também aumentar o valor percebido tem a ver com implantar branding e relações públicas. Ele acha que tem a ver. Paulo Vitor, por que tem algumas coisas circuladas? Foi aquilo que eu falei, ó. Não vai dar conta. Eu acho que o time não dá conta de colocar para fora todos os projetos de cada objetivo desse. Vamos selecionar aqui quais são as prioridades para a gente desdobrar. E aqui foi selecionado. Então esses daqui, todos foram desdobrados, mas esse daqui é aquilo que eu não posso deixar de fazer caso não tenha tempo para executar isso no tempo que a gente imaginou de execução. Tá?
E cada objetivo desse, né, cada quadradinho desse, desdobrar em iniciativas e desdobrar em tarefas, com responsável e deadline. Aí se você vai levar isso para o gerenciador de projetos, vai levar isso para o seu modelo PMBOK, você vai levar isso para o seu modelo ágil, você vai levar isso para o seu Excel, o seu papel de pão. Aí são modelos de gestão, estilo, inclusive papo para outros tudo da gestão. Por que não, né? Pessoal, com isso, a gente conclui, deixa eu voltar aqui, ó. Com isso a gente conclui o nosso roadmap. Roadmap completo, 11 fases, mapa estratégico no bolso, para a gente seguir o mercado, seguir no mercado. E o que muitas vezes acontece é o seguinte: desdobra-se tantas coisas e percebe-se que é realmente complexo, que vai precisar de ajuda. Nesse momento, muitas vezes, é onde o cliente, inclusive, fala: PWR, fala o seguinte, me ajuda a tirar o planejamento estratégico do papel, me ajuda, fica responsável aqui por alguns objetivos ou por alguns projetos, esse aqui de estruturação, esse aqui de ampliação, esse aqui da formatação comercial, fica contigo isso, que a gente segue, que eu sigo aqui onde eu sou bom e eu te trago para onde tu é bom. Isso acontece demais. Planejamento estratégico seguido de acompanhamento e execução do planejamento estratégico. Acontece muito, tá? E aí, pessoal? O que é que você achou? Depois dessa jornada, parte 4. Muita coisa, eu sei. A boa notícia: você hoje sabe muito mais que a maioria dos empresários, dos gestores. Não tenha dúvida. A má notícia: que é claro que esse é um assunto que cada quadradinho daquele do roadmap, ele tem uma profundidade, ele tem uma execução, ele tem as ferramentas de execução, né? Se eu disser que isso daqui substitui um planejamento estratégico feito pela PWR Gestão ou um outro profissional de consultoria, eu estou sendo leviano com você. E por quê? Porque demora de 30 a 40 horas para fazer um planejamento estratégico robusto, compartilhado, com envolvimento entre 4 paredes. E muita discussão, e muita anotação na lousa, e vai e vem, e muita filosofia, e muita decisão. Então, eu falo para vocês que isso daqui é igual a você olhar aqui, assistir essas 4 aulas, que não sei se juntam 2 horas, acho que não, e dizer que é a mesma coisa, né? Eu estaria sendo injusto, mais do que isso, mentiroso. Mas, repito, você hoje, agora, sabe muito mais que a grande maioria dos empresários. Sem dúvida. Então, deixa aqui seu comentário. Eu nem vou pedir para se inscrever, porque se chegou até aqui e não se inscreveu, eu peço é para você não assistir o próximo conteúdo, porque, poxa, se inscreve, assiste, coloca o sininho aí para tocar, para receber em primeira mão toda vida que a gente postar aqui. Curte, comenta, ajuda aí o YouTube a distribuir. Cada vez que você curte, comenta qualquer coisa, pode comentar qualquer coisa, coloca aí qualquer coisa escrita, que ajuda a gente, o algoritmo a entender que vocês estão gostando disso daqui, tá? Então, não tenho o que comentar, pois comenta qualquer coisa que vai dar certo, tá? Beleza? Vejo vocês no próximo Tudo é Gestão, ou por aí, nos eventos, ou nas consultorias que a gente tá Brasil afora. Até mais!